Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O 13º salário, que começa a ser pago a partir do próximo mês, deve injetar aproximadamente 131 bilhões de reais na economia. Os números são do DIEESE, que levou em consideração os dados da Relação Anual de Informações Sociais e do CAGED. Olha, o DIEESE estima que até o final de dezembro devem ser injetados na economia, a título de pagamento de 13º salário, cerca de 131 bilhões de reais. Isso representa cerca de 2,9% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. Ou seja, tem um impacto muito significativo na injeção na economia neste final de ano. Quais são os seus planos para o 13º? Você pretende guardar, gastar, pagar conta? Eu pretendo, em primeiro lugar, pagar contas e tentar guardar um pouquinho, né? Porque a gente não sabe como está aí para o fim do ano, né? Os planos é viajar. Pretendo comprar um carro, né? Aproveitar o 13º para dar entrada num carro. Certamente esse valor ele se destaca não só pelo seu volume, mas também pelo seu crescimento. Em relação a 2011, ele representa 10,5% a mais do que foi injetado ano passado. Tanto o rendimento como a massa salarial, em decorrência, ou seja, do aumento do salário mínimo, como também do próprio reajuste que as categorias econômicas conquistaram, todos esses fatores colaboraram para o crescimento da injeção do 13º esse ano. Eu pretendo estar guardando uma parte e com a outra parte pagando algumas contas, gastando em algumas coisas para mim mesmo. Pretendo guardar. Não, meu plano para o 13º, do jeito que anda nosso país, né, os juros altos, as coisas, eu prefiro mais economizar e guardar. Esse dado também representa que cerca de 80 milhões de pessoas vão receber esse benefício. São mais de 2 milhões de pessoas a mais que em 2012 receberão esse benefício, que em média está em torno de R$ 1.566. Bom, eu tenho mais de um plano, né, na verdade, para o 13º. Pretendo fazer um curso de assessoria de imprensa, que eu estou estudando jornalismo. Prefiro guardar para deixar guardado na conta. Com o 13º, você pode também até trocar, comprar roupas novas, pagar alguma conta de água, de luz, então facilita muito e é importante o 13º. Nós acreditamos que 100% desses valores que serão recebidos serão destinados ao consumo direto, né? Seja na forma de compras e de aquisição de novos produtos, ou seja, também para quitação de débitos anteriores, de dívidas, né, reequilibrando o seu orçamento doméstico e propiciando que, num segundo momento, esses trabalhadores possam novamente recorrer a um novo crédito. O Brasil é um dos países com o maior número de celulares no mundo. Ainda assim, temos a segunda maior tarifa do planeta. No país, o preço pelo minuto falado chega a ser 30 vezes maior do que em países como a Índia, por exemplo. As tarifas eu acho que poderiam ser um pouco mais reduzidas. A questão também de serviço, a prestação de serviço em si ela é um pouco fraca. Tem locais que você não tem um sinal adequado, a ligação cai fácil ou então fica cortando. Eu acho que eles poderiam investir um pouco em infraestrutura. Eu acho que elas têm muita liberdade e os preços são altíssimos, abusivos, os mais caros do mundo. É abusivo, realmente abusivo, né? Porque você vai lá, coloca seu crédito, um dia funciona, outro dia não funciona. O sinal também é péssimo. Eu acho que no Brasil a gente ainda paga muito caro por um serviço de má qualidade. Não, então eu acho o valor muito alto, porque eles lucram muito, né, em cima desse valor, e o Brasil tem um mercado muito grande, poderia ser bem maior, bem menor o custo e as pessoas poderiam usar mais, né? O Centro de Mídia Barão de Itararé lançou uma campanha que conta também com um abaixo-assinado para a instauração da CPI da telefonia móvel. A CPI irá investigar as tarifas altas das operadoras e, principalmente, as cobranças indevidas aos consumidores. A campanha da CPI da telefonia móvel visa a gente fazer um debate no Congresso Nacional para averiguar o motivo pelo qual as tarifas de telefonia móvel no Brasil são tão altas. Hoje, o Brasil é a segunda maior tarifa de telefonia móvel do mundo, né? E o nosso uso é um dos últimos. Então, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos tem uma tarifa menor que a nossa e usa, em média, 800 minutos por mês.
Luiz, nós aqui estamos na base dos 100 minutos. Então, nós pagamos muito para um uso pequeno e de péssima qualidade. Alguns motivos fazem com que nós tenhamos tarifas tão altas. Primeiro, o pequeno número de empresas atuando no setor. Hoje, o Brasil tem 3 grandes empresas que dominam a maioria do mercado, né? Então, 4 grandes empresas, a Claro, a Vivo, a TIM e a Oi, né? Então, são as empresas que dominam o mercado. Quando houve a privatização da telefonia e se instalou a telefonia móvel no Brasil, se criou uma chamada tarifa de interconexão, que era um valor que seria cobrado nas tarifas para uma operadora usar a rede de outra, e esse valor seria usado para investimentos em infraestrutura, já que o Brasil estava iniciando a sua prestação de serviço nessa área. Essa tarifa já deveria ter sido extinta, mas ela permanece, e ela é um dos motivos que, junto com um pequeno número de empresas atuando no segmento, e essas tarifas geram o fato de nós termos tarifas tão altas, né? Vendem um serviço que eles não conseguem disponibilizar. Por exemplo, disponibilidade de plano de dados a tal velocidade, só que dificilmente você consegue chegar a tal velocidade que você está pagando por mês. Então, a qualidade do serviço, devido à concorrência, está melhorando bastante. Porém, o preço ele devia ser um pouco mais disputado entre as próprias operadoras. Para fazer valer a pena essas tarifas, o serviço fosse bom, ou então o preço teria que ser equivalente ao serviço. O sinal das chamadas, como as mensagens chegam, acho que isso daí é muito ruim. Além do abaixo-assinado, a campanha encabeçada pelo Barão de Itararé conta com um material bem-humorado, que explica e exemplifica os principais fatos sobre a telefonia celular no Brasil. O gibi Tarifa nas Estrelas já tem sua versão online finalizada e está em processo de impressão para distribuição. A ideia do gibi, na verdade, o Barão de Itararé já tinha produzido, acho que foi o ano passado, um gibi banda larga é um direito seu, né? Eu também quero banda larga, né? Que era um gibi que falava da importância da universalização da banda larga e tinha o intuito de disseminar essa discussão da luta para que a gente tenha internet rápida, de qualidade, para todos, né? Então, a gente achou que era importante dialogar com o público jovem, com um público que não é tão especializado no tema de telecomunicações. Às vezes as pessoas se assustam e não participam de uma discussão que é do seu interesse por acharem que elas não têm conhecimento. Então, a nossa ideia foi simplificar ao máximo a abordagem, incluindo um conteúdo para que as pessoas pudessem se apropriar dessa importante pauta política. Então, nós já tínhamos tido essa primeira experiência do gibi da banda larga, e aí tomamos a iniciativa de fazer, junto com outros parceiros, essa nova edição do gibi, que é uma das iniciativas, mas há outras peças, enfim, a campanha da CPI corre bastante também pela internet, com peças desenvolvidas pelas outras entidades, e agora nós estamos aguardando que a CPI seja instalada pelo presidente da Câmara, Marco Maia. Além disso, há uma petição online, né, que as pessoas podem acessar para apoiar a CPI como maneira de pressão para que o Congresso Nacional instale e inicie essa discussão em torno do cenário da telefonia móvel no país. Então, quem quiser conhecer todas as entidades que participam da campanha, saber mais da campanha e até aderir à campanha, pode entrar na página www.cpidasmóveis.org. A CPI das Móveis possui o apoio de 188 deputados e das entidades mais importantes de defesa do consumidor. Mas ainda não é o bastante. É preciso que haja união dos brasileiros para que a CPI seja instalada. O último domingo foi marcado por disputas eleitorais acirradas em 17 capitais e outras 33 cidades onde foi realizado o segundo turno das eleições para prefeito. Em São Paulo, a vitória do petista Fernando Haddad foi comemorada logo após a apuração. Na quadra dos bancários, centro da capital, e na Avenida Paulista, milhares festejaram. Na semana passada, um ato de apoio ao candidato do PT reuniu representantes de 6 centrais sindicais. No evento, Haddad se comprometeu a criar mais empregos na periferia e diminuir a desigualdade na maior cidade do país. Fernando Haddad, candidato pelo PT, é o novo prefeito da cidade de São Paulo, eleito com mais de 55% dos votos válidos.
mesmo com a chuva, dirigentes sindicais e militantes vieram para a Avenida Paulista para comemorar a vitória. Eu aceito o desafio de fazer uma grande transição de governo para São Paulo mudar, para São Paulo se reencontrar com o seu futuro, porque é isso que nós queremos. Olhar e não se sentir intimidado pelas desigualdades sociais e enfrentá-las de uma vez por todas. Erradicar a pobreza em São Paulo! Nós não queremos mais São Paulo triste. Nós queremos que a alegria volte às ruas, que a segurança volte às ruas, que São Paulo volte a brilhar. E é isso que vocês vão nos ajudar a fazer. E a nossa jornada não termina aqui. Porque governo do PP, governo progressista, não termina no dia da eleição. Começa no dia da eleição. E é por 4 anos que nós vamos governar juntos. Vocês vão participar desse governo. Vocês vão criticar, vocês vão sugerir, vocês vão recomendar, vocês vão orientar o governo de São Paulo. E São Paulo vai brilhar, porque São Paulo nasceu para brilhar. Boa noite para vocês. Obrigado, companheiros e companheiras. E viva o nosso governo. Viva São Paulo. Viva o Brasil. Os moradores das comunidades Buraco Quente e Comando, na Zona Sul paulistana, estão revoltados com o processo de remoção de suas casas para a construção da linha 17 Ouro do metrô, que vai ligar o Morumbi ao Jabaquara e ao aeroporto de Congonhas. O governo do estado de São Paulo, através da CDHU e da Companhia do Metrô, está ameaçando os moradores das comunidades que são coagidos a deixarem suas casas sem garantia alguma de indenização justa ou de moradia através dos programas da CDHU. Ao todo, cerca de 400 famílias serão removidas. Uma das principais bandeiras de luta da CUT, a redução da jornada de trabalho para 40 horas, sem redução dos salários, já começa a ser pensada pelo governo federal. O assunto passou a ser considerado como uma medida possível de ser tomada até o fim do governo Dilma Rousseff, em 2014. Dados do mercado de trabalho apontam para uma realidade mais próxima das 40 horas semanais do que as 44 horas previstas na Constituição. Empresários, especialmente da indústria, criticam a reivindicação das centrais. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.